Isso, a doutora Elizabeth, ela é uma doutora suíça, né, já falecida, e ela é fantástica. Ela dizia o seguinte: eu não sei por que os meus livros fazem tanto sucesso, porque eu só me preocupava em sentar e escutar os pacientes. Ela disse qualquer um que sentasse e escutasse podia escrever a mesma coisa que eu. Então, de uma sensibilidade, sabe, fora de série. Assistam os vídeos dela falando com os pacientes, é muito, muito fantástico. E ela tem livros também, procurem, que tem para vender vários livros dela, tá? Depois eu ponho o nomezinho assim para a gente saber. Então, ela criou, então, ela, dentro do que ela vivenciou, teria 5 fases do luto, tá? A primeira fase seria a negação, né? Isso não está acontecendo comigo. A segunda fase seria a fase de raiva, de ficar indignado, porque todo mundo aí saudável, né? Por que logo comigo? Depois seria a barganha, que é quando a gente começa, né? Olha, se eu for bonzinho agora, será que eu não consigo me livrar, né, dessa doença, dessa situação? Começa a barganhar, né? E se eu fizer isso, quem sabe agora eu deixo de fazer aquilo para tentar ali mudar, né, aquele evento, aquele momento. Depois a fase da depressão, que é a quarta fase, que daí a pessoa começa a ficar mais introspectiva, né? Não é tanta raiva, não a questão da negação, ela já começa a se dar conta mesmo que ela está numa situação, não é de doença, de terminalidade, por exemplo. E a última fase é a da aceitação. A pessoa aceita, né, se resigna do momento em que ela vive, da situação que ela está. Isso tanto para quem está doente, como para quem está perdendo, né, ou perdeu alguém, né? O luto está envolvido nas situações em que tu recebe uma má notícia e a partir dali se desenvolve, então, um processo de saber que vai perder a pessoa, né? E a doutora Elizabeth diz assim que a gente pensa, eu vou perder, né, o meu pai, a minha mãe, um amigo, uma pessoa muito querida. Elas têm que pensar que aquela pessoa, ela tem que trabalhar na mente dela que ela vai perder todos vocês, né? Para ela é muito mais brutal. Então tem que deixar extravasar, tem que ouvir, tem que deixar falar, né? Escutem as pessoas, tenham essa empatia, essa sensibilidade. Outra coisa que ela critica muito é o que eles chamam de conspiração do silêncio. Quando todo mundo sabe que a vovozinha, o vovozinho, a pessoa está doente, ele sabe que está sendo tratado de alguma coisa muito séria, porque ele está percebendo aquilo, e ninguém fala. E às vezes a pessoa poderia ter dito coisas que queria se ela soubesse que estava numa situação grave, né? Ela teria aproveitado as oportunidades de maneira diferente se ela tivesse a verdade ali para, né, para Mas, poder Paty, agora agir. os médicos já estão numa teoria de que falam para o paciente, né? Não, vem Sim, sim. Até às vezes mais meio também sem nenhuma sensibilidade, mas sim, sim. O tem ideal é, o o ideal é realmente falar a verdade para uma pessoa que é autônoma e que possa decidir o que ela quer da vida dela, né? Isso sim, é o que se busca, isso seria o é ideal. bom. A bioética em si, ela lida com todos esses meandros, ou tem mais outra coisa E além, é um mundo de coisas. A muito, bioética muito evidente, né? Mas a bioética vai lidar, por exemplo, com a esterilização de pessoas que já estão incapacitadas por drogas. É um mundo imenso justamente desses problemas éticos, e agora, o que é feito, o que se pode fazer? Será que se eu autorizar, por exemplo, a eutanásia, será que todo mundo então não vai estar matando? Todas essas preocupações das consequências desses atos ou da modificação de determinado comportamento está envolvido na bioética. E a bioética é o quê? É uma parte do direito ou é uma parte da ciência? É o Não, a bioética que... seria um campo de estudo que vai unir conteúdo multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Ela vai Sim. utilizar o direito, ela vai utilizar a ética sobremaneira, né? Ela vai também lidar com a espiritualidade das pessoas.
economia, né? Porque a gente estava falando aqui, de repente, aí o fornecimento de medicamento para doenças raras que são caríssimas e que vão desassistir um tanto de gente com outras doenças. Como se faz isso? O que é melhor ser feito? Tudo isso está dentro da bioética. E o direito, para se aproximar um pouquinho, chama também um outro ramo do direito de biodireito. Biodireito. Uhum. Mas a bioética Isso, é um mundo. E existem profissionais especializados nessa bioética, que uma pessoa que está passando por algum problema procura. Os Existem. hospitais tem. Eu estudei no Clínicas ali, né? Com o professor Goldin e outros tantos profissionais que são especializados em lidar com esses problemas éticos, com esses problemas bastante complexos. Mas médicos. Pode ser qualquer pessoa que seja da área da saúde também, né? Ou do direito, enfim, até da filosofia, né? Sim. Que vai se especializar, vai estudar sobre essas questões. Paty, não sei se vai dar tempo, mas rapidamente. Tem muita diferença em quando é criança, de um adulto? Sim, pela Até que ponto autonomia, né? é? Porque Tá. aí envolve bastante o direito, porque daí vai para a capacidade civil, ou seja, quando a gente faz uma tábua rasa e que imagina que a partir dos 18 a gente é autônomo, né? A partir dali, então, o que tu decidisse seria de maneira autônoma e consciente. Abaixo disso, a gente já teria que, né, ir com um pouquinho de calma. Só que tem de ter muita atenção, porque às vezes a criança é mais consciente da situação que ela está do que os pais. Às vezes os pais querem tratamentos e tratamentos e a criança não aguenta mais. Então, ela Sim. também tem que ser ouvida, tá? Então, hoje em dia, a ideia é incapaz, ok, os pais estarão auxiliando ou estarão decidindo, mas tem de ouvir a criança. Principalmente se ela não quer alguma Sim. coisa, né? Não, porque é bem Não só a delicado, né? criança, pessoas também que tenham capacidade reduzida de compreensão também têm que ser ouvidas, também, na Sim, medida daquilo que é possível se atender, né? né? É um campo bem grande, hein, Cláudia? Ai, Nossa, maravilhoso isso. eu Nossa, a hoje. gente pode falar e deixar aberto aqui, quem sabe, a perguntas também, né? E aí, quem sabe, de repente, tem perguntas, se tiver pergunta, coloque embaixo, né? Façam. Tem Instagram, tem YouTube, e Posso tu pode ir respondendo isso, né, Paty? A gente pode fazer posts também com, de repente, alguma coisa que ficou meio confusa aí. É que o assunto é muito maior que isso, né? A gente fez um Vasto. corridão, assim, de... A gente. Vamos deixar o pessoal decidir se quer caixinha de perguntas, o que que quer, e de repente a gente faz isso aí. Porque Não, é claro. as dúvidas são muito pessoais, né? É muito, não é uma coisa que envolva uma multidão, não, cada caso é muito, muito particular. É que nem o ano passado, o ano retrasado com o Covid, quanto se bateu nessas teclas, né? Hum. Dependendo dos problemas, porque na verdade tinham outros problemas de saúde no meio do caminho. Sim, É isso, eu acho que a gente tem que. Estamos abertos aí a novos questionamentos, a novas Exatamente. histórias de vida até, né? Alguém comentar alguma história, claro. Muito bem-vindo. né? Será Alguma bem-vindo. situação que viveu, ou que tentou entrar no X, ou que tentou no hospital, ou que foi atendido de tal, que foi boa ou ruim, não importa, né? Exatamente, isso que eu digo, Aí, que dê vivências boas e não boas também, né? as vivências que as pessoas tiveram e puderem assim, compartilhar com a gente também. A gente pode Exatamente. chamar assim, conversar com a gente. Ao vivo. Exatamente. Quem sabe a gente faz uma live, né? E chama ao vivo. Vamos Isso sim. aí. Acho uma ótima. A importância de se valorizar o tempo de se despedir. Como isso é profundo, né? Quem Sim, fala porque eu acho que é o grande lance de quando a gente fica com mais dificuldade de elaborar a morte é quando a gente não disse o que queria ter dito, né? mas é a culpa, é o medo, Ou aquele abraço que tu não deu, né? Então eu acho que quando a gente consegue ter consciência disso antes, fica mais leve.
Essa doutora diz assim, o problema são as questões inacabadas. É o que tu Exatamente. falou agora. Questões inacabadas. É. A pessoa não finalizou uma situação e aquilo vai ficar, então ela não quer, não é deixar. Mas tu imagina que isso, uma situação inacabada, é um motivo que gera ansiedade normal, né? Imagina Sim, numa potência máxima isso num final, que tu já sim, não que tu tem não mais. consegue, né? A E princípio, a porque gente não tem mais o eu sei que contato, né? os aprendizados são pessoais e intransferíveis, mas por que a gente aprende e esquece? Aprende Mas É, e é isso, é isso. o mal é a falta de memória. é, Tu é para verdade. pensar, o nosso maior mal é a falta de memória. Porque a gente sabe, Ou né? bem, não sei. Amanhã eu te ligo, né? Amanhã a gente para um tempinho e se fala. Mas vocês E, não concordam com isso? Que às vezes tu passa por um momento, que nem tu, Adri, tu falou, amanhã eu te ligo. Tu fala para uma amiga, aí a amiga morre, né? Tá? Tu sim, sofreu, mas passa um tempo, tu vai voltar a fazer aquilo. sim, Falar de amanhã eu te ligo, mas tu já viveu aquilo. Não, mas esse é diferente. A gente parece que a gente tem uma esperança nas veias, assim, no DNA, sabe? A gente Mas eu acho que é um tem. otimismo, é um otimismo, é uma esperança, é uma certeza de que não vou morrer amanhã, eu te digo. Isso, por um lado, sim, é não, bom, mas mas talvez seja a forma que a gente foi aprendendo para poder lidar com um fato que é normal, natural, né? Tanto que se a gente for ir para o espaço de cada cultura, cultua seu, a pessoa que ele vai velar lá, as culturas são tão diferentes. Esses tempos para trás aí eu tava vendo tipo, ai, como é que é em Cusco, como é que é, sabe, na Bolívia, como é que são. Eu acho que é um documentário, não sei como é que eu caí nesse A documentário, Colômbia parece que é e muito para frentex. tem nossa, isso que é motivo de festa, né? Música, sim, bebida. é uma cultura bem diferente. Por exemplo, se a gente parar para ver lá os americanos, né? Ver lá os americanos, eu acho, né? Mas quando eles velam lá as pessoas, é uma situação que a recém está se meio que trazendo para cá, né? Essa coisa de servir uma comida para todo mundo, de estar ali, né, naquele ambiente. Eu ainda vivi de ser em casa com meu avô. Foi uma experiência bem diferente, assim, sabe? A gente na cidade não tem essa vivência em casa, né? Então, Ah, vamos estar com comida dentro de casa, velando e tal, e vem todo mundo, aquela coisa toda. E no interior se tinha esse hábito, porque isso já faz muito tempo. Então, como é diferente também essa relação com essa despedida, né? mas muito, muito E diferente. também Né? existe todo um comércio por trás disso, né? Sim, Existe o daí comércio, existe a sociedade fez do funeral um ritual macabro, assim, tristíssimo, tudo é é, pesado e, e tem o comércio que lucra muito com isso, né? é. Mas em alguns lugares realmente é uma festa, todo mundo vai cantando enfim, Agradecendo que conviveu com aquela pessoa, né? interessante. Porque Claro que como dizia um amigo meu na verdade a morte é como tu tá vendo alguém na beira do rio, né? Tu tá na beira do mar e o navio tá indo, ele sai do teu ponto de vista, mas ele chega em algum lugar. Enquanto tu tá sim, se despedindo, tem alguém comemorando a tua chegada do outro lado do mar. é Então, Bonito, né? isso é bonito. Poético. bonito mesmo. Gostei Então, dessa. enfim, aí fica o que cada um acredita, né? Porque É, isso é muito importante também. Mas eu acho. os Eu acho que professores, Cláudia, a falavam espiritualidade, não respeitar a religião, espiritualidade. espiritualidade, ela é fundamental porque ela rege, né?
no que tu vai fazer, no que tu acredita, no que tu confia, nas certezas, nas incertezas, né? No E final, é tudo isso. Às vezes a pessoa quer que o pastor vá lá. Então, entende? Então, Exatamente. deixa, mas não sei o que, dá um bando. Deixa. Deixa. Deixa, exatamente. Exatamente. sabe Às vezes que tem famílias que têm familiares que estavam brigados. Não, tu não bota os pés na minha casa. Deixa! Claro. Acolhe. Enfim. essa coisa de viver essas etapas, assim, né? De depois de tu ter um clique ou uma situação e tu ficar vivendo todas as etapas que tu citou ali, né, Paty? Que agora eu não vou lembrar os nomes, enfim. É, quanto é verdade, né? Eu senti isso. Consegui ter todas as etapas de vivência. Então, tem um Uhum. período, por isso que eu vou falar agora, que eu tive uma briga com a espiritualidade ou com o Deus que eu acredito, entendeu? Eu acho que coisa de quase 2 anos, tipo, olha, eu não tô afim de conversar mais contigo, entendeu? Vamos dar um Aham, tempo, é. Dá um tempo, tô, dá um tempo. tá Vai para o cantinho da reflexão. incrível, né? E, e vindo da gente, né, que conviveu em grupo de jovens, né, Cláudia, que Uhum. tinha, assim, isso tá já dentro da gente, né? É muito estranho quando tu faz esse corte com Uhum. Deus. Qual Deus Uhum. a pessoa acredita? Com o divino, com o, né? Se a Seja o que pessoa for, acredita é. mais, enfim. E aí, isso foi todo um processo para ver quanto é importante um profissional no caso, meu, terapia, quanto é importante eles acompanharem esse período, né? Porque depois de um tempo, eu vi, claro, talvez conduzido ou não, né? Buscando aquilo que eu sempre tive dentro de mim, né? Que era uma confiança num ser, no divino. Mas é muito estranho o período de que tu não. Esse off, viver esse off é muito estranho. Porque daí tu. Porque eu nunca fui ateia, não era. Ah, sou ateu. Eu só Não, tava não de é. mal. Só tava de Eu mal. estava ligada, nós tivemos um corte de relações. Uhum. E, Relações estremecidas, relações estremecidas. como é esquisito isso, né? Então, a religião, ela faz muito. Ela é muito interessante, muito importante. Eu consegui ver depois isso na volta, né? Ela te ajuda a lidar com as situações, Claro. seja qual for. Eu que conheci um pouco de cada, né? Até achar mais o que mais bate comigo de espiritualidade, é, eu vejo que hoje eu consigo ter essa relação normalizada de novo. Mas quanto ela é importante para te poder seguir, Sim. né? Talvez também lá para as pessoas seria o seguir depois do luto, depois de que momento entraria isso, ou até durante as etapas, né? Nem sempre é só da pessoa que está sendo cuidada, e sim da família também, né? Sim, sim. Outra coisa que eu não falei, mas que devia ter comentado ali na situação do luto, que o professor disse assim, nem sempre isso é linear. Aqui, ó, primeiro a negação, depois a raiva, depois a barganha, e depois a depressão, e só depois lá a aceitação. Não, às vezes daí tu aceitou um pouco, daqui a pouco tu já tá com raiva de novo, e daqui a pouco, né? Então, nem Uhum. sempre a gente vai ter exatamente Sim. esse... Uhum. Mas como é que é? As fases é que são, de alguma maneira, distintas, assim, até a gente consegue identificar essas aí. Sim, é. Mas olha, eu acho que super valeu o nosso papo. Nossa, vai dar tanto material para tu vai ter trabalho aí. Vai, É porque um assunto muito legal. E assim, tem que falar, né? O povo tem que falar, a gente tem que pensar nisso. Uhum. Eu sei que eu esqueço também. Tu sabe que ah, eu lembrei de uma coisa agora, daqui a pouco acaba, né?
Como é importante, eu coloquei lá na minha descrição do café com bolo, né? Agora eu lembrei aqui de uma coisa, que quando eu estava naquele meu estado lá de acidente, né? A mãe, eu me lembro que uma vez ela sentou na beira da cama e disse: o que eu posso fazer por ti? E eu disse: bolo. E ela fez bolo. Como é importante essas coisas, né? Do sentimento, Não de vou tu ouvir mais deixar. pra não chorar. Como Ah, isso é importante. Que lindo. Ah, que lindo. e aí a gente volta pro simples, são as pequenas coisas, né? Uhum. E bato e concordo com a Cláudia. A gente vai, esquece, volta, né? No novo, no Quantos? novo, Exatamente. no novo ciclo vem, né? E aí eu me lembro sempre, tanto da Cláudia, o Gilberto, que é um espiritualista que eu gosto de Uhum. ouvir, ele fala muito do ai, né? Mas é no sentido de estar alerta, né? Estar Uhum. alerta do que está acontecendo. A espiritualidade, a própria religião, como a Claudia falou, como tu comentou, é importantíssima. A gente é muito frágil, a gente precisa, sim, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de alguma compreensão do que a gente desconhece, né? Claro, É, importante. porque E assim, às eu acho. vezes. Fala. Fala. Não fala. Não, Eu digo que às vezes isso vem como os anjos, né? Às vezes isso vem na forma de um amigo, um claro, vizinho, alguém que tu conhece, às vezes tu tá, sei lá, numa fila, sabe? Às vezes tu escuta alguma coisa, às vezes o próprio amigo, tu tem uma conversa, papo cabeça elevadíssimo. Lá no final, às vezes é uma coisa muito que parece pequena, uma bobagem, e aquilo te toca. Eu é. acho assim que amigos são anjos na vida da gente. Eu não tenho a menor dúvida. Então, sim, Não, são pessoas que vieram essa integração, acredito também de ser, faz parte do processo, né? De aprendizado, de troca. deixa eu ver se eu acho uma coisa que ela falou aqui para ler para vocês. Espera aí um pouquinho. Ó, o que ela diz, essa doutora aí que eu comentei? Tem uma fundação dela que tem página no Facebook aqui no Brasil também. Aí diz assim, ó, você não vai receber outra vida como essa. Você nunca mais vivenciará o mundo exatamente dessa maneira, com esses pais, filhos, familiares e amigos. Nem experimentará a Terra com todas as suas maravilhas novamente neste período da história. Não espere o momento em que desejará dar uma última olhada no oceano, no céu, nas estrelas ou nas pessoas queridas. Vá olhar agora. Até me arrepiei. Tá. Pati, adorei saber Pati. Uhum. Olha, sobre. o assunto é pesado, mas eu acho que a gente conseguiu, assim, Não, é pesado, mas faz é parte, né? necessário, né? Fica leve. É, Pitaias tem essa coisa, né? Tudo diver- fica leve. diversificar as Fica informações, digestivo. Naturalizar, né? naturalizar. Pitaia. Como é que se diz também? Simplificar também, né? Na palavra, porque assim, tem muito termo técnico, então eu desconhecia várias coisas ali, né? Explicou alguma coisa muito, às vezes, como a gente acostuma ouvir determinada coisa, acho que todo mundo entende, né? É. Então, às vezes, se ficou alguma coisa muito confusa também, pode perguntar, Tá certo. tá? É isso aí. Valeu! Beijo. Tá?